E o nome da mensagem que eu quero dar é: qual o decreto que está sobre a tua vida? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para você é de um decreto de morte e um decreto de que ia acabar com a vida de todos os meninos da época. Moisés, ele foi o quê? Decretado o quê sobre a vida dele? Ele era para estar vivo? Sim ou não? Não era para estar vivo. O decreto era do próprio faraó, que era considerado um rei. O que ele decretasse estava decretado e tinha que ser obedecido. Ele chama as parteiras, isso se encontra no livro, quer abrir aí comigo? São alguns exemplos aqui, então eu tenho que passar para encontrar. Segundo Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 15. Segundo Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Abre aí. Vamos ler aqui. E o Senhor lhe diz... perdão. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Tem alguém grávida de gêmeas aí? Não. Então não bote esses nomes, né? Porque elas eram boas, mas os nomes, misericórdia, né? Sifrá e Puá. E diz para elas o seguinte: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, fazer o quê? Matai. Decretou para elas. Era uma ordem dele para as parteiras: matem. Mas se for filha, então, que viva. O que as parteiras fizeram? Acompanhe aí. As parteiras, porém, temeram a Deus. Primeiro ponto aqui que eu quero lembrar você. O que é mais importante? Uma lei dada pela Constituição ou pelas leis do Código Civil, Código Penal, que é mais importante para valer na nossa vida? É uma lei decretada por um governo que é uma autoridade e esta lei deve ser respeitada, ou a lei de Deus? O que você acha? É a lei de Deus. É a lei de Deus. Porque se eles colocarem uma lei de que eu, como pastor, seja obrigado a fazer um casamento de homossexuais, o que é que nós vamos fazer? Obedecer a lei deles ou a lei de Deus? A lei de Deus, meu filho. E eu contei, você viu essa história, eu só vou relembrar, de uma americana, crente, e crente mesmo, que ela se negou a fazer o casamento civil no cartório dela. Aí, como eles botaram a boca no trombone, o juiz decretou o quê? A prisão. Essa moça ficou meses presa. E o movimento de oração entre os crentes, oraram, e começaram a pressionar e falaram: não, ela não é obrigada a fazer isso. Acabou que o juiz soltou-a, ela foi para o mesmo cartório. Ela hoje não é obrigada a fazer o casamento de homossexuais. Outra pessoa lá vai fazer, mas ela não é obrigada mais. Por que Deus a honrou? E isso ficou conhecido quase que no mundo inteiro. A história desta mulher. Ela deu o testemunho de quê? De que o meu Deus, não importa, vou presa, vou.
mas eu não vou fazer algo que fere o princípio de Deus, a palavra de Deus, a legislação que rege a minha vida. E essas parteiras lembraram de Deus. A Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera antes. No entanto, conservaram os meninos com vida. Olha que coisa linda que essas parteiras fizeram. Se fosse uma determinação aqui no Brasil, provavelmente elas seriam presas. Se fosse num país onde tem execução de morte, pena de morte, elas seriam executadas. Mas elas não temeram o rei, temeram a Deus. Primeiro princípio para termos bênçãos sobre as nossas vidas e vitórias é temer a palavra de Deus, é temer a Deus, é estarmos ligados a Deus, é fazer o que estamos fazendo aqui nesta noite, orando, buscando em Deus uma direção, buscando em Deus uma bênção para aquilo que nós precisamos, independente do que decrete presidente, porque o que Deus decreta é totalmente diferente. Por isso que o tema da mensagem é: qual o decreto que está regendo a tua vida? Qual é o mandato? Qual é a quem você quer obedecer? Aí elas obedeceram a Deus. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizesse isso? Que guardasse os meninos com vida. Aí elas deram uma desculpa, né? Falaram assim: as hebreias são muito fortes. Mas elas foram poupadas. Elas não morreram. E aí, não satisfeito, o que ele faz? Ele não matou as parteiras, mas deu uma ordem a todo o povo que fizesse o quê? Olha, se nascer menino, que os meninos fossem lançados aonde? No rio? Era para matar. Moisés era para estar morto. A história dele não era para estar na Bíblia. E por que a história de Moisés está na Bíblia? Porque Deus tinha um plano para usar Moisés. Deus tinha um plano para que ele fosse alguém que fosse aos campos abençoar e libertar o povo da mão da escravidão de aproximadamente 430 anos. Simplesmente foi um dos homens mais importantes da história de Israel, do povo judeu, porque o povo estava escravizado 430. Não são 12 anos não, meu irmão. São 12 aninhos não. Isso aqui que nós estamos vivendo de 12 anos, isso é pouquinho. Imagina se fosse 430. Misericórdia, hein? O povo estava escravizado, trabalhando para eles. Moisés é usado por Deus, e é ele quem pega o cajado e abre o mar para o povo passar. Quem está pegando aí em nome de Jesus? Olha a tua bênção. Se Deus decretou que você está vivo até hoje, é porque Ele tem coisas para fazer na tua vida. É porque Ele quer te usar ainda nesta terra, porque no céu não vai ter esse negócio de pregar, cantar, ministrar, departamento, reunião disso, reunião daquilo. Não vai ter. Não vai ter um homem num púlpito pregando, não. Todos nós vamos estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que reina e sempre reinará. E por isso, o decreto de Deus é que permanece sobre a tua vida. Moisés era para estar morto, mas ele foi salvo para continuar uma obra que Deus tinha na vida dele. Quem aqui
já passou por um momento de que quase morreu? Olha o tanto de gente. Eu também. Escreve a sua historinha, manda por e-mail. É importante a gente conhecer essas histórias. Por que você não morreu? Hã? E eu estava vindo com a minha esposa e ao lado estava sentado um piloto, formado, né? Aliás, está se formando ainda, tem 150 horas de voo. E eu cheguei a fazer quase 80 horas de voo. Mas antes das 80 horas de voo, eu caí e quase morri. Bati com o baço, ficou o baço defeituoso. Quase morri. Então, cada um tem uma história para contar. Não, quase morri, mas não morri. Por que eu não morri? Para trabalhar, para ter uma família, para ganhar dinheiro, para comprar carro, uma casa, para dizer que, olha, que bonito, para comprar isso, para fazer aquilo. Não! Não. Quem sabe Deus vai te usar para libertar a tua família de um cativeiro. Quem sabe Deus vai te usar para libertar um colega do teu trabalho, ou um funcionário teu, um vizinho, uma vizinha. Deus quer te usar para libertar alguém. Moisés foi usado para libertar aquele povo. Querem ver o segundo exemplo? Eu vou contar alguns exemplos só até onde der. Olha só, eu vou contar só até onde der, entendeu? São 9h25. Porque eu quero ministrar sobre a tua vida algo aqui no final desta mensagem que é tremendo. Segundo exemplo aqui, Daniel. Gente, até o seu filho que está lá no departamento infantil sabe a historinha de Daniel. É uma historinha linda de Daniel. Mas ele conhece uma historinha aqui contada por umas partes para não assustá-lo com outras coisas. Porque se fosse falar para ele assim, sabia que Daniel, ele ia morrer? Lá na cova dos leões, ele ia morrer. Aí a gente tem que contar a historinha como os leões, eles comem gente, né? Mas não comeram Daniel. Eles estavam famintos. Estavam com tanta fome que depois que Daniel saiu, o rei Dario, que gostava muito de Daniel, mandou chamar aqueles homens que botaram Daniel dentro da cova, e antes que eles chegassem lá no fundo, diz a Bíblia, então eles nem pisaram no fundo, os leões fizeram o quê? Engoliram todos eles. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora, meu irmão? Quantas horas você ora? Não é 6 horas por mim, não. É você orar. Não, mas tem pastor que ora por mim. Não, é você. Amém? Daniel orava 3 vezes ao dia. Pois bem, ele estava já escolhido pelo próprio rei Dario a ser um príncipe, né? Um segundo no reinado. Ele ia ser o segundo. Mas sempre tem aqueles invejosos, sim ou não? No trabalho, né? O ruim é quando é na família, né? Aí é difícil pra caramba. Sempre tem aqueles invejosos. E eu descobri que tem 2 tipos de invejosos. Aquele invejoso que quer ser quem você é. Essa inveja não é ruim, sabe por quê? Porque ele quer ver o seu exemplo, ele quer seguir seu exemplo. Então, se você está dando um bom exemplo, ele quer ser igual a você. Então, ele não vai te ferir, não vai te machucar. Agora, aquele que quer o que você tem, esse é perigoso, né? Que aí ele pode querer a esposa, pode querer o marido, pode querer, né, ter os bens que tem, isso aí é perigoso. Mas tinham aqui os invejosos que não queriam que Daniel assumisse esse cargo. E eles não tinham como pegar Daniel.
Assim como você, quem é que pode pegar você? Quem é que pode te acusar lá no trabalho, hein? Esse aí anda pegando clipes. Chefe, ele pegou um dia uma caneta e levou a caneta do trabalho. Será que alguém te acusou já disso? Chefe, eu já vi gente sendo acusado, porque eu já fui chefe e já fui chefiado. Então, para ser chefiado, tem que aprender a ser chefe e aprender a ser chefiado, né? Eu já vi gente levar a folha, 25 folhas, contar 25 para casa, pegar resma de papel, abrir a resma, bota lá na máquina, aí eu vou tirar a cópia de um livro da faculdade, depois eu trago a resma, e nunca aparece. Daniel não tinha nada que pudessem pegá-lo. Aí eles chegam para o rei e dizem assim, rei, foi decretado aí, o senhor pode ler no livro de Atos, que ninguém pode pedir nada, aliás, foram levar essa sugestão para ele, que ninguém vai poder pedir nada a não ser para o Senhor, porque se alguém pedir algo para outra pessoa, estará te desobedecendo. Aí ele decretou. Aí o que eles fizeram? Foram lá, viram Daniel falando com Deus, chegaram para o rei, não falaram para o rei, Deus, o rei, Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. Não falou falar bem de Daniel, eles foram falar, olha, Daniel, ele está infringindo a lei, o seu decreto. Por quê? Porque ele não está fazendo pedido ao Senhor, ele está fazendo pedido a outro Deus. Aí o rei Dario queria escapar, né? Queria salvar Daniel. Aí eles disseram, olha, só que isso já está decretado e o senhor não pode mudar. Já foi inclusive selado com o seu anel. Aí ele mandou chamar Daniel e mandou colocar na cova. Mas sabe o que ele falou? Antes de colocar Daniel na cova dos leões. Alguém que nem era crente como Daniel, que orava, que buscava Deus. Não, ele falou assim, o seu Deus, a quem tu serves, te livrará da boca dos leões. Será que alguém pode falar de você isso? Seu Deus é maravilhoso. O seu Deus é incrível. Olha o que ele está fazendo na tua vida. Então ele vai fazer muito mais. E o que aconteceu? Naquela noite foi o primeiro jejum de alguém que não é crente. Ele jejuou a noite inteira, não conseguiu dormir, pensando em Daniel. Quando amanhece, a primeira coisa que ele faz é chamar por Daniel. Daniel! Aí ele, meu rei, você está vivo? Estou. O meu Deus fechou a boca dos leões. Por que Deus fechou a boca dos leões? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, meu irmão? Não. Porque Daniel era íntimo com Deus, era um homem que era chamado, inclusive, ele tinha um espírito excelente, diz a Bíblia. Isso eu peço todo dia. O Senhor me deu um espírito em excelência, como tinha Daniel. Isso é incrível, né? Ele tinha um espírito em excelência. Esse mesmo Daniel é tirado da cova dos leões, vivo. Os outros morrem. O rei faz um novo decreto. É isso que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. É o decreto dele. Ele falou assim, de hoje em diante, o Deus de Daniel será glorificado, todo o reinado dele, todos deveriam o quê? Adorar ao Deus de Daniel. Incrível isso, gente. Por que manteve Daniel vivo? O nome de Deus foi glorificado e ele assumiu o cargo de segundo homem mais importante. O que Deus quer fazer com você, meu irmão? Ele quer te dar vitória nesse ano.
Ele não quer a tua derrota, Ele não quer ver maldição na tua família, Ele não quer ver enfermidade para matar, Ele não quer isso, Ele quer manter você vivo, porque Ele tem um propósito para realizar. E Ele fez, o propósito de Daniel foi cumprido. Olha só no verso 26 de Daniel 6. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Que maravilha falar isso do nosso Deus! Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meu irmão, toma posse aí, não importa quantos presidentes vão ter no Brasil, a tua vida está marcada para prosperar e para ser bem sucedido, para ser vitorioso, para ser a bênção aqui nessa nação. Pode dar uma salva de palmas, só para Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor é da parte dEle que foi decretado. Agora vão louvar e adorar esse Deus. Olha só, para mim eu acho que esse cara se converteu. Falar tudo isso de Deus, para mim, com o testemunho, com o livramento de Daniel, esse rei Dario se converteu. E ele ainda permaneceu próspero pelo reinado da Pérsia. Imaginam? É isso que Deus quer fazer. Meu irmão, eu não estou preocupado. Esse rapaz que veio conosco no avião, disse que vai embora daqui porque não aguenta mais. Ele vai embora para a Holanda, ele está noivo com uma capixaba. Ele é do sul, ele é de Porto Alegre. Ele, maneira de Porto Alegre, né? Quem é de Porto Alegre aqui? Tem ninguém? Ô, meu. Né? Então, ele estava dizendo, eu vou embora. Não aguento mais, meu. Isso está terrível aqui. Não aguento. Lá não, lá Inglaterra é maravilhosa, nossa. Holanda, então, nem se diga. Eu falei, vai. Quer ir? No entanto, hoje encontrei um jovem. Quando eu falei isso desse outro, que queria ir embora, ele foi embora do país. Nós somos jovens, nós temos que trabalhar nesse país para mudar esse país para melhor. O país precisa de jovens para trabalhar nesse país e fazer dele um país melhor. Você já pensou, os jovens todos forem embora, vai ficar só os velhinhos aqui? Vai ficar igual o Canadá, quando envelheceu todo mundo. Terceiro exemplo. Quem quer ver o terceiro exemplo? Ainda dá tempo. Eu quero falar dos amigos de Daniel. Isso aí você ouviu quando você estava na escola bíblica dominical aqui, não é? A historinha de Mesaque, Sadraque e Abednego. Ouviu ou não? Então eu posso pular essa parte. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, príncipes, separados ali, né, antes para se alimentar e comer e ficarem fortes. Só que esses três aqui, o que aconteceu com eles? Nabucodonosor fez uma estátua e todos que passassem perante a estátua tinham que se curvar. Olha só, Daniel não se curvava diante de Dario, mas ele se curvava diante de Deus. E esses amigos de Daniel também não se curvaram, eles não aceitaram. Só que os soldados viram e foram denunciar, falaram assim, Nabucodonosor, é o seguinte, tem uns 3 carinhas aí marginais. Que marginais são esses? Não, os caras simplesmente não estão obedecendo a tua ordem e eles não querem saber de ajoelhar diante da tua imagem, diante da tua estátua.
Aí ele falou, não, não é assim não, aqui no meu reinado eu já mandei, tem que cumprir, então manda trazer esses 3 aí que eu quero conhecer, que eu quero colocar eles, porque era já decretado, que se não curvasse, seria o quê? Não na cova dos leões, mas agora seriam jogados aonde? Numa fornalhazinha com 50 graus ou 40 graus de temperatura, coisa fresquinha, com ar-condicionado, uma fornalha que ele mandou esquentar 7 vezes mais. Não fala a temperatura, mas então, se era uma fornalha que queimava a pessoa viva na hora que chegava perto, e os 3 lançados lá, daqui para Nabucodonosor, chama um pessoal dele e fala assim, vem cá, nós colocamos 3 lá dentro ou 4? Eu estou enganado ou foram só 3 marginais que não estão me obedecendo? Não, foram 3. Não, mas eu estou vendo um que ele tem uma aparência do filho dos deuses. Tem a aparência do filho dos deuses. Meu irmão, quem é que está contigo na hora da dificuldade, na hora dos problemas, na hora das lutas? Você pode falar assim, ai, ninguém me ligou, ai, ninguém orou comigo, ai, ninguém fez isso por mim, ninguém fez... Deus está contigo, meu irmão. Está ou não? Ele está com você em todo momento, e Ele não deixou aqueles 3, nem o cabelo deles foi chamuscado, nem cheirinho de fumaça, porque iam virar mais do que pipoca ali dentro. Aí o rei simplesmente manda tirá-los, novamente os caras, tiraram os 3, e o rei Nabucodonosor mandou fazer o quê? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Quem é que já foi chamado aqui assim, hein? Você já foi chamado? Porque o maior título para mim, meu irmão, que eu quero ter não é de pastor, ministro, nada disso. Servo do Deus Altíssimo. Quem já foi chamado assim? Peça para Deus, para todo mundo, te conhecer como servo do Deus Altíssimo. Ai, vem cá, sai, vem para cá. Eles saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se então os sátrapas e os prefeitos. Está lá em Daniel 3:26. Ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes. Olha quanta gente importante, hein? Veio até gente de fora, tá? Contemplando os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Confiança em Deus, meu irmão, não importa em que fornalha você está passando, em que dificuldade você está passando, o nome de Deus será glorificado no final dela. O nome de Deus será exaltado através da tua vida. Não tem exemplos melhores do que esses. Quem quer ver o 4º exemplo? Dá tempo ainda? Estou preocupado, gente. 9:45 já. Eu quero falar aqui de um profeta. 1 Reis 19. Porque profeta também pode passar por isso. Todo mundo fala assim, isso aí é um semideus aí. Né? Tem uns aí que parecem, não é não? Intocáveis, né? Não é não? Ninguém chega perto, hein? Está chegando o bispo,
né? Mas aqui não era assim não. Com Elias não era assim não. Elias, ele enfrentou 450 profetas de Jezabel. Ele venceu ou perdeu? Venceu. Ele venceu. Eles queriam fazer lá, vamos ver quem é mais poderoso, o seu Deus ou o nosso? Ah, meu irmão, olha, não entra nessa briga com meu Deus não e com o teu. Amém ou não? Não tenta colocar o nosso Deus no meio de alguma brincadeira não. Porque se brincar com o nosso Deus, está frito. Aí ele não está brincando só com você não, está brincando com Deus Todo-Poderoso. Ele venceu, só que um homem corajoso, profeta, muito conhecido, nossa, olha só, o Deus de Elias, olha, ele veio aqui e lambeu até o fogo, até a água. Como é que acontece isso? Lamber a água? Porque você já viu o bombeiro apagando o fogo, mas alguém acabando com a água assim, ó, sumiu tudo. Mas ficou por isso mesmo? Não. Veio um decreto sobre a vida dele. Quem decretou? Jezabel. Acabe ficou com ódio. Acabe ficou com tanto ódio que falou para Jezabel. Jezabel já não era brincadeira, já não era fácil. Uma endemoniada 7 vezes. Dentro da fornalha, fora da fornalha, era uma endemoniada. Aquela ali simplesmente mandou um recado, olha, manda dizer esse profetazinho aí, que amanhã eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. Todos os 450 foram eliminados, foram mortos, lambidos assim, ó, pelo poder de Deus. Aí esse homem fica com medo, natural, é ou não? Quem nunca teve medo aqui, gente? Pelo amor de Deus. E é o medo, mas não ficar preso no medo, porque ele ficou preso no medo. E aí ele foi se esconder, ele foi fugir de Jezabel. E se escondeu onde? Numa caverna. Falou assim, aqui eu vou estar salvo, ela não vai conseguir me achar. Mas Deus tinha um outro decreto para ele. Deus tem decreto para a tua vida? Sim ou não? Agradeça muito a Ele. Você tem que ficar de joelho agradecendo hoje e sempre na tua vida. Eu e você. Porque Deus tem um decreto na nossa vida. E a cada dia que é decretado uma coisa ruim, Deus decreta 10 boas, 1000 boas, porque ninguém vence o nosso Deus. Nessas histórias aqui você não vai encontrar ninguém na Bíblia inteira. E não é uma questão de batalha entre demônio e Deus, entre Satanás e Deus, não é essa questão, porque a batalha já foi vencida, ele já venceu, acabou. É a questão aqui que eu estou falando de homens usados por Deus, homens que tinham que sobreviver, homens que tinham que continuar vivos, não para ficar trabalhando e fazendo o que bem queria, tirando só férias, e ficar queimadinho de sol, numa praia gostosa, não, mas Deus tinha plano para usá-los na obra de Deus e colher, e ceifar, e ir lá, trabalhar, fazer a obra do Senhor. Aí, ela manda esse recado, ele foge, mas Deus fala para ele assim, ó, você não vai ficar aí não, você não vai ficar aí não. O Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge, ó, aqui não é Paulo não, né? Damasco aqui é a mesma cidade, mas não tem nada a ver com Paulo. Vem e unja Azael, rei sobre a Síria. Olha o que ele foi, esse profeta. O que ele fez? Ele ungiu o rei. Foi usado por Deus ou não foi? E mais, hein?
também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Ungiu 2 reis. Usado ou não? Quem dera, meu irmão, se alguém me chamasse para ungir o próximo presidente do país. Oh, que maravilha, não é não? Isso é um privilégio. Isto é tremendo. Deus manteve ele vivo para ele ungir esses reis. E mais, também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Olha só. Deus quer te usar e quer te fazer profeta, meu irmão. 5º exemplo. Quem quer ver o 5º exemplo? Faltam 10 minutinhos para as 10, aí eu encerro. Mardoqueu ou Mardocai? Tanto faz. Esse Mardoqueu, ele tinha uma sobrinha. Sobrinha chamava, estudiosa da Bíblia, fala alto, Esther. Ei, mulher. Falei tanto de homem aqui, tinha que falar de uma mulher, né? Esther. Judia. Mas uma mulher que foi usada por Deus. Ela não foi decretada a morte dela, mas foi decretada a morte do povo dela. Ela, quando assumiu o lugar que era a ex-mulher de Assuero, ela, porque ela não obedeceu a Assuero, mandou chamar, né? Vasti não quis ir, quebrou a cara, se deu mal. E Esther se deu bem. Assumiu o lugar como rainha. Só que qualquer rainha, para chegar diante do rei, o rei ou estendia o cetro ou não. Se ele estendesse o cetro, é porque podia entrar na presença dele. Se não estendesse, poderia até ser morta. E aí, tinha já registrado na ata, nas histórias, que era tudo registrado, que os reis faziam, antes de Assuero, que Mordecai, na época de Assuero, que Mordecai viu uns servidores, uns homens de dentro do palácio, bolando a morte dele. Aí Mordecai manda dizer, ele dá o recado de que estavam tentando tirar a vida dele. E isso é registrado em ata. Ficou lá registrado, Mordecai salvou a vida de Assuero. Como? Ele mandou avisar de que havia um complô para matá-lo, para eliminar ele ali do poder. Aí passa-se o tempo, Esther assume lá como rainha, e Mardoqueu, como todos os judeus, tinham que se curvar diante de um homem que Assuero dera todo o poder. Amã. Amã chega ao rei, Assuero diz para ele o seguinte: tem um povo aí que não obedece o Senhor por nada, eles são difíceis, o negócio deles é só o Deus deles, eles não querem saber de mais nada. Seria bom o Senhor decretar aí alguma coisa para acabar com esse povo, porque é um povo que não ama, não gosta da gente, eles são terríveis. Então, o rei Assuero falou assim: então se eles são tão maus, assim, tão ruins, eu vou decretar que você pode fazer com eles o que você bem entender. O que ele deu para Amã? Carta branca. Gente, que perigo! Carta branca, faz o que você quiser com esse povo. Assuero não sabia que a rainha era judia, até então. E aí, quando Amã faz uma festa, a sua mulher dá uma ideia, fala assim: escuta, por que você não faz uma forca de uns 50 côvados? E ali você enforca Mordecai. Porque Mordecai não está se curvando diante de você, Amã. Amã ficou furioso. Todo mundo, por onde ele passasse, todo mundo tinha que fazer assim. Mas ele não se curvava, porque ele se curvava só diante de Deus. Olha o preço que alguém paga. Aí
Amã faz essa festa, gostou da ideia e mandou fazer a forca. A forca está lá preparadinha para Mordecai. Para quem que está preparada? Para quem está preparada a forca? Mordecai. Acaba a festa, a Esther fica sabendo, viu tudo isso, todo o movimento, e ela pede um jejum para todo o povo judeu. Ela disse assim: gente, eu vou me arriscar, porque eu vou entrar, o tio dela que pediu, esse Mordecai, eu vou entrar na presença do rei, e eu vou interceder ao rei, para que não mata o povo judeu. Então o povo todinho jejuou por ela. Olha a importância do jejum por alguém que está em missões, por alguém que está fazendo a obra do Senhor. O jejum é importantíssimo. E todos eles jejuaram por Esther. Esther, ao se apresentar ao rei Assuero, ele disse: o que você quer, minha rainha? E apresentou o cetro. Quer dizer, ela podia entrar na sua presença. Ela entra na presença do rei e diz para ele: rei, estão querendo, né? Tem um decreto que vão matar aí todos os judeus. Ele é verdade. É um povo que Amã disse que não, é o meu povo. Ele: o quê? Você é judeu. E todos eles são judeus. Porque a linhagem, gente, nascido de judia é judeu. Quem nasce de homem judeu não é judeu, mas quem nasce da judia. Aí Esther encontra, muito corajosa, conta para ela, para Assuero. E Assuero diz assim: manda pegar o livro de atas aí, as atas todinhas aí, eu quero ver. O meu tio, o senhor não lembra, mas foi o meu tio quem livrou o senhor da morte. Aí o rei, puxa vida, não acredito. Além de eu ter me casado com uma judia, um judeu é que salvou a minha vida. E eu fiz um decreto para matar esse povo. Pega o livro de Atas. Pegou o livro de Atas e encontrou lá escrito: Mordecai salva a vida do rei Assuero. Ele manda chamar Mordecai e pergunta para ele, e conta para ele a história. E depois ele manda chamar Amã. E quando ele chama Amã, ele diz: Amã, há um homem que foi tão bondoso, salvou o rei e foi bom para com o rei. O que eu devo fazer com este homem? O senhor coloque num cavalo com a sua capa, o seu anel, e por onde ele passar, todos se curvarão diante dele. Ele falou: então pegue lá um cavalo e a minha capa e coloque sobre Mordecai. Caramba! Vai mexer com o teu Deus e o meu Deus! Não tem batalha perdida para quem é fiel ao Senhor, para quem conhece este Deus que tem no controle de tudo na mão. Um dedo dele mexe com tudo. Imagina as duas mãos mexendo e trabalhando a teu favor dia e noite, dia e noite. Exatamente agora Ele está trabalhando para te abençoar. Exatamente agora Ele está falando: durante esses 6 dias você está me buscando, então eu vou te abençoar, eu vou honrar os seus pedidos, eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar aquilo que você tem buscado, eu vou abençoar aquilo que você quer, porque você tem me honrado, você tem me buscado, você tem sido fiel. Então você para mim é muito importante. Deus está olhando para você e dizendo: você é meu filho amado, ninguém vai te tocar, ninguém vai tirar a tua vida, enquanto eu não cumprir tudo o que eu tenho para cumprir na tua história, nesta terra. Eita, recalamaia, sim. Tudo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer através da tua vida. Já pensou? Você, irmã, você, irmão, você que Deus quer usar. É você que Deus quer manter vivo. E para isso Ele faz qualquer
coisa. Quem é que foi para a forca? Amã, querido. Mordecai desfilou num cavalo lindo com as vestes do rei, o anel do rei, e todo mundo se curvando. No outro dia, estava Amã pendurado na mesma forca que ele tinha mandado fazer para Mordecai. Aquele que desejou o teu mal. Eu não quero nem pensar o que Deus vai fazer com ele. Imagina quem fez mal para você. Se aquele que desejou o teu mal, presta atenção, porque Mordecai não fez mal, ele desejou o mal. Olha o que aconteceu com ele. Amã, imagina o que fizeram com você de maldade. Você não está desejando mal para ninguém, eu sei disso, nem eu. Ninguém deseja o mal de ninguém. Mas eu também não quero nem imaginar o que Deus vai fazer com esta pessoa. Porque Deus protege a quem Ele ama, a quem Ele escolheu, a quem está presente na presença dEle, a quem o busca, a quem o serve. Esther foi usada por Deus e Mordecai foi usado por Deus. Este homem, diz a Bíblia, e para capítulo 17, capítulo 8 de Esther, versículo 6, no versículo 6 diz aquilo que eu já falei. A rainha Esther, judeu e Amã. Mas no 16, e para os judeus houve, olha aqui, é isso aqui que eu quero orar agora, eu já estou no final, né? E eu quero orar abençoando a tua vida de acordo com esta palavra profética de Deus aqui sobre a minha vida e a tua vida. Meu irmão, olha o que aconteceu com o povo judeu. Presta atenção. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 8. Vai lá na frente, verso 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo, honra, também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Oh, glória a Deus! Oh, o que aconteceu com o povo que não era judeu? Se tornaram, eles queriam ser judeus, porque agora a promessa estava sobre eles, a bênção estava sobre eles. O importante de tudo isso é que você grave que o decreto que está sobre a tua vida não é de Satanás. Grave bem isso. O decreto que está sobre a tua vida e a tua família é de Deus. É Ele quem decreta. E quando Ele decreta, Ele não muda como o rei Assuero mudou, como o rei Nabucodonosor mudou, como o rei Dario mudou. Não! Eles tiveram que mudar devido às circunstâncias e por ver que só o Deus deles é que deveria ser honrado e glorificado. E o que Deus decretou, ninguém vai mudar. Você crê nisso? Que Ele decretou, meu irmão, quando eu vi a figura de Moisés menino dentro de um cesto, ele bebezinho, escrito, o que Deus decretou, ninguém muda. Ele estava num cesto e foi achado pela filha de Faraó. Faraó, que odiava judeu, tirou do bolso dele e educou um judeu. E criou um judeu, e pagou os estudos do judeu, e deu todos os ensinamentos para aqueles judeus, sem saber que ele era judeu, mas saiu do bolso dele. Você acha que Deus pode fazer o que por você? Infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo nessa noite.